Mortos em Mármore, Edith Nesbit. Embora cada palavra deste relato seja dolorosamente verdadeira, não espero que acreditem nele. Hoje em dia, exige-se uma, abre aspas, explicação racional, fecha aspas, para que uma crença seja considerada possível. Deixe-me, então, o quanto antes, oferecer a explicação racional que melhor convence aqueles que ouviram a tragédia da minha vida. Dizem que estávamos, Laura e eu, sob efeito de uma ilusão naquele 31 de outubro. Tal suposição oferece uma base satisfatória e crível para a história. Caberá ao leitor julgar, após ouvi-la, até que ponto isso é de fato uma explicação e em que sentido pode ser tida como racional. 3 pessoas testemunharam os fatos: Laura, eu e outro homem. Esse homem ainda está vivo e pode certificar a parte menos crível da minha história. Nunca em minha vida eu soube o que era ter dinheiro suficiente para suprir as necessidades mais básicas: boas tintas, livros e tarifas de carruagem de aluguel. E quando nos casamos, tínhamos plena consciência de que só conseguiríamos nos manter se guardássemos estrita pontualidade e cautela nos negócios. Eu pintava naquela época e Laura escrevia. Acreditávamos que poderíamos ganhar o suficiente, pelo menos para não passarmos fome. Uma vez que morar na cidade estava fora de cogitação, fomos procurar uma casinha no interior, esperando que fosse ao mesmo tempo habitável e pitoresca. É tão raro encontrar essas duas qualidades em uma casa de campo que durante muito tempo nossa busca foi deveras infrutífera. Procuramos em anúncios, porém a maioria das residências rurais charmosas que visitamos se mostrava incompatível com nossas exigências mais essenciais. E quando enfim encontrávamos uma casa com saneamento básico, era feita de estuque e tinha o formato de uma caixinha de chá. Se deparávamos com uma varanda coberta de vinhas ou rosas, o interior da casa revelava invariavelmente seu avançado estado de deterioração. Ficamos com as ideias tão perturbadas perante a eloquência dos corretores e as desvantagens dos lugares insalubres e hediondos que tínhamos visto e repudiado, que na nossa manhã de casamento, duvido que soubéssemos de fato a diferença entre uma casa e um palheiro. Contudo, quando nos afastamos dos amigos e dos corretores em nossa lua de mel, voltamos a pensar com clareza e quando por fim batemos o olho em uma adorável casinha, logo a reconhecemos como lar ideal. Foi em Brandset, um vilarejo localizado em uma colina sobre os pântanos do sul. Enquanto estávamos hospedados em uma pequena localidade à beira-mar ali perto, visitamos Brandset para conhecer sua igreja e, não muito longe do local, encontramos esse chalé. Ficava em uma área isolada, a cerca de 3 quilômetros do vilarejo. Era uma construção alongada e baixa, com cômodos em lugares inesperados. Havia uma parte em cantaria, somente em 2 aposentos velhos com as paredes já cobertas de era e musgo, resquícios da ampla casa que existira ali antes. E ao redor dessa parte construída em pedra, a casa se expandira. Despida de suas rosas e jasmins, ficaria horrorosa. Mas em seu estado florido, era encantadora, e após um breve escrutínio, a compramos. Estava incrivelmente barata. Passamos o resto da nossa lua de mel vasculhando as lojas de segunda mão da cidadezinha, garimpando peças antigas de carvalho e cadeiras Chip and Dale para nosso mobiliário. Rematamos com um pulo na cidade, uma ida à Liberty
E logo os quartos com janelas de treliça e vigas de carvalho começaram a adquirir contorno de lar. Havia um jardim antiquado, com sendas de relva e uma infinidade de malvas, girassóis e lírios. Pela janela podíamos ver os pastos e, mais à distância, a faixa azulada do mar. Estávamos felizes. Foi um verão glorioso e retomamos o trabalho mais cedo do que esperávamos. Eu não me cansava de esboçar a paisagem e os extraordinários efeitos das nuvens pela treliça aberta, e Laura se sentava à mesa e escrevia versos, nos quais, em geral, eu figurava como destaque. Arrumamos uma camponesa alta e velha, bem apessoada de rosto e de corpo, para trabalhar para nós. Seus dotes culinários eram modestos, mas entendia muito sobre jardinagem. Nos ensinava todos os nomes antigos dos bosques e dos campos cultivados, relatava histórias de contrabandistas e salteadores, e melhor ainda, das sombras que perambulavam e as aparições com as quais podíamos nos deparar nos vales solitários em uma noite de céu estrelado. Foi uma ajuda providencial, pois Laura detestava limpar a casa e eu adorava histórias do folclore. Logo passamos a deixar todas as tarefas domésticas para a senhora Dorman, enquanto ganhávamos alguns trocados publicando histórias baseadas em suas lendas em revistas. Desfrutamos de 3 meses de felicidade conjugal sem uma única briga. Certa noite de outubro, saí para fumar um cachimbo com o médico, nosso único vizinho, um simpático jovem irlandês. Laura tinha ficado em casa para terminar o esboço cômico de um episódio da aldeia para o Monthly Marplot. Deixei-a rindo de suas próprias piadas para na volta encontrá-la pálida e aos prantos no recanto da janela. Deus do céu, amor, o que houve? Indaguei, aflito, tomando-a em meus braços. Ela encostou sua delicada cabeça no meu ombro e continuou a se debulhar em lágrimas. Nunca tinha visto chorar antes. Sempre fomos tão felizes e logo soube que uma terrível desgraça tinha sucedido. O que aconteceu? Diga! Foi a senhora Dorman, soluçou ela. O que ela fez? Indaguei com imenso alívio. Ela disse que precisa partir antes do fim do mês, porque a sobrinha está doente. Saiu há pouco para vê-la, mas não creio que seja esse o motivo, já que a sobrinha está sempre doente. Acho que alguém andou envenenando contra nós. O comportamento dela estava tão esquisito. Não se preocupe com isso, meu bem, acalmei-a. E por tudo que é mais sagrado, não chore, ou terei que chorar também, em solidariedade, e você nunca mais irá respeitar o seu homem. Ela enxugou os olhos no meu lenço, obediente, e esboçou um sorriso. Mas sabe, prosseguiu ela, isso é sério, porque o povo do vilarejo é tão influenciável que se uma pessoa decidir não fazer mais alguma coisa, pode ter certeza de que os outros irão imitá-la. Eu vou ter que preparar o jantar, lavar os odiosos pratos engordurados e você carregar latas d'água, engraxar botas, lustrar facas. Nunca mais teremos tempo para trabalhar, ganhar dinheiro, para nada. Vamos nos esfalfar o dia inteiro e só poderemos descansar enquanto estivermos esperando a chaleira ferver. Expliquei a ela que, mesmo que fôssemos obrigados a executar tais tarefas, ainda teríamos tempo de sobra para outros trabalhos e distrações. Mas ela se recusou a enxergar a questão por qualquer outro prisma que não o mais sombrio. Ela era muito irracional, minha Laura, mas não a teria amado mais se fosse tão lógica quanto Watley. Vou conversar com a senhora Dorman quando ela voltar, ver se não consigo chegar a um acordo com ela, prometi. Talvez esteja querendo um aumento de salário. Vai dar tudo certo. Vamos dar um passeio até a igreja? A igreja era grande e deserta. Adorávamos visitá-la, sobretudo nas noites de lua cheia. O caminho contornava uma floresta, atravessando-a em um determinado trecho, e avançava ao longo do topo da colina, passando por 2 prados e ao redor do pátio da igreja, sobre o qual os velhos teixos
se encurvavam como sombras robustas. Esse caminho, parcialmente pavimentado, era chamado de a Via da Morte, pois em tempos antigos era por onde os cadáveres eram carregados para o enterro. O cemitério era bem arborizado e sombreado por imponentes olmos, que estendiam seus galhos como majestosos braços a abençoar os mortos bem-aventurados. Uma varanda espaçosa conduzia ao interior da igreja por uma entrada normanda e uma pesada porta de carvalho cravejada de ferro. Lá dentro, os arcos se erguiam, desaparecendo na escuridão, e nos vãos intermediários havia janelas reticulares, cuja alvura sobressaía ao luar. A capela-mor tinha vitrais nas janelas. A tênue luz revelava suas nobres cores e fazia o carvalho negro dos bancos misturar-se às sombras. No entanto, em cada lado do altar, havia sobre uma laje baixa a figura cinza de mármore de um cavaleiro, trajando armadura completa, com as mãos erguidas em oração perene. Curiosamente, essas figuras estavam sempre visíveis ao menor lampejo de luz. Seus nomes haviam se perdido, mas os camponeses contavam que foram homens ferozes e perversos, saqueadores em terra e no mar, uma verdadeira mácula na região. Eram culpados de atos tão terríveis que a casa em que tinham morado, por sinal, a casa maior que existira no local da nossa, fora atingida por um raio, como vingança divina. Apesar de tudo, o ouro de seus herdeiros lhes compraram um lugar na igreja. Bastava olhar para os rostos malvados e embrutecidos reproduzidos no mármore para acreditar na história. Naquela noite, o local parecia mais belo e estranho, pois as sombras dos teixos vazavam pelas janelas no chão da nave e obscureciam suas colunas. Sentamos em silêncio e contemplamos a beleza solene da velha igreja com a mesma reverência que inspirara seus construtores. Caminhamos até a capela-mor e fitamos os guerreiros adormecidos. Depois descansamos um pouco no assento de pedra na varanda, observando a extensão dos prados silenciosos e enluarados, sentindo em cada fibra do nosso ser a paz da noite e do nosso amor feliz. Por fim, partimos com a sensação de que, na pior das hipóteses, esfregar panelas e lustrar sapatos seriam problemas insignificantes. A senhora Dorman havia regressado do vilarejo e eu logo a chamei para uma conversa. Então, senhora Dorman, disse a sós com ela em minha sala de pintura, que história é essa de a senhora nos deixar? Gostaria de ir embora, senhor, antes do fim do mês, respondeu ela com sua habitual dignidade pacata. Tem alguma queixa a fazer, senhora Dorman? De forma nenhuma, patrão. O senhor e sua senhora sempre foram muito gentis. Então, do que se trata? Seu salário não está satisfatório? É, sim, senhor, bem satisfatório. Então, por que não quer ficar? É o melhor a fazer, disse ela, hesitante. Minha sobrinha está doente. Mas sua sobrinha já estava doente desde que mudamos para cá. Ela não disse nada. Fez-se um longo, desconfortável silêncio. Decidi quebrá-lo. Não pode ficar mais um mês? Indaguei. Não, senhor. Tenho que partir até quinta-feira. Estávamos na segunda-feira. Bem, a senhora poderia ter nos avisado antes. Não temos como arrumar outra pessoa de uma hora para outra, e sua patroa não está apta a executar serviços domésticos mais pesados. Não pode ficar pelo menos até semana que vem? Posso tentar voltar na semana que vem. Convenci-me de que ela só queria uns dias de folga, o que poderíamos conceder sem problemas, assim que conseguíssemos uma substituta. Mas por que precisa ser nesta semana? Insisti. Vamos, conte-me. A senhora Dorman apertou contra o peito o pequeno chale que sempre usava, como se estivesse sentindo frio. Então disse, quase fazendo um esforço, dizem que
Como esta era uma casa importante nos tempos católicos, muitos atos foram cometidos aqui, Senhor. A natureza dos tais atos podia ser vagamente deduzida pela inflexão de voz da senhora Dorma, e era o bastante para fazer o sangue gelar. Fiquei contente por Laura não estar presente na sala. Ela estava sempre nervosa, como costumam ser as pessoas muito tensas, e senti que tais histórias sobre nossa casa, contadas por aquela velha camponesa de modos assombrosos e credulidade contagiante, poderiam ter tornado nosso lar menos estimado para minha esposa. Conte tudo o que sabe a respeito, senhora Dorman, pedi. A senhora não precisava ter me escondido nada. Não sou como os jovens que fazem troça dessas coisas. O que era em parte verdade. Bem, patrão, disse ela, diminuindo a voz. O senhor talvez já tenha visto na igreja, ao lado do altar, 2 corpos. A senhora se refere às efígies dos cavaleiros em armaduras, falei jovial. Eu me refiro aos 2 corpos colossais esculpidos em mármore, retrucou ela, e tive que admitir que sua descrição era 1000 vezes mais vívida do que a minha, sem contar a força bizarra e inquietante da frase 2 corpos colossais esculpidos em mármore. Dizem que, na véspera do dia de Todos os Santos, os 2 corpos sentam em suas lajes, erguem-se delas e caminham até um altar, como mármores ambulantes. Outra boa frase, senhora Dorman. E quando o relógio da igreja bate 11 horas, eles saem da igreja, passam pelas sepulturas e seguem a via da morte. E quando a noite está chuvosa, é possível ver suas pegadas no chão na manhã seguinte. E para onde vão? Perguntei, fascinado. Voltam para cá, para sua antiga casa, senhor. E se alguém se deparar com eles, o que acontece? Indaguei. Porém, não consegui lhe arrancar mais uma única palavra, exceto que sua sobrinha estava doente e que ela precisava partir. Depois do que tinha ouvido, pouco me importava falar sobre a sobrinha e tentei apurar com a senhora Dorman mais detalhes sobre a lenda. Não consegui nada, além de advertências. Aconteça o que acontecer, Senhor, tranque a porta cedo na véspera do dia de Todos os Santos e faça o sinal da cruz na porta e nas janelas. Mas alguém já viu essas coisas? Persisti. Não cabe a mim dizer. Eu só sei o que me contaram, Senhor. Bem, quem estava aqui no ano passado? Ninguém, Senhor. A dona da casa só ficava durante o verão e sempre passava um mês inteiro em Londres antes dessa noite. Sinto muito pelo incômodo causado ao senhor e sua senhora, mas minha sobrinha está doente e devo partir na quinta-feira. Eu poderia tê-la admoestado pela repetição absurda daquela evidente mentira, depois de ela ter me confessado seus verdadeiros motivos. Estava mesmo decidida a partir e nem nossas súplicas conjuntas poderiam convencê-la a mudar de ideia. Não contei a Laura sobre a lenda dos mármores ambulantes, em parte porque uma história daquelas a respeito da nossa casa talvez pudesse perturbar minha esposa, e em parte, penso eu, por alguma razão mais oculta. Aquela não era uma história como outra qualquer, e não queria mencioná-la até passar o tal dia. Acabei esquecendo a lenda. Estava pintando um retrato de Laura com a janela de treliça ao fundo e não conseguia pensar em mais nada. Havia criado um panorama esplêndido, composto por um poente em tons amarelos e cinzentos, e estava trabalhando com afinco. Na quinta-feira, a senhora Dorma foi embora. Na despedida, apiedou-se a ponto de dizer: não se desgaste muito, patroa. Se houver algo que eu possa fazer na semana que vem, farei de bom grado. Deduzi então que desejava voltar depois do Dia das Bruxas. Até o último instante, aderiu à ficção da sobrinha doente com tocante insistência. A quinta-feira transcorreu bem tranquila.
Laura mostrou notável talento no quesito bife e batatas, e confesso que os talheres e pratos que fiz questão de lavar ficaram mais limpos do que o esperado. A sexta-feira chegou. Este relato é sobre o que aconteceu naquele dia. Pergunto-me se teria acreditado se fosse alguém me contando. Vou escrever a história do modo mais breve e direto possível. Os acontecimentos estão impressos na minha memória. Não vou esquecer nenhum detalhe, nem deixar nada de fora. Lembro-me que acordei cedo e estava acendendo o fogo da cozinha quando minha querida esposa desceu, tão radiante e adorável quanto a manhã clara de outubro. Preparamos o café da manhã juntos e achamos a tarefa muito divertida. Logo terminamos os serviços domésticos e depois que guardamos escovas, vassouras e baldes, a casa ficou bastante silenciosa. É impressionante a diferença que faz uma pessoa em uma residência. Sentíamos muita falta da senhora Dorman, independentemente de considerações sobre panelas e frigideiras. Passamos o dia tirando a poeira dos nossos livros e os arrumando nas estantes. Depois jantamos uns frios e tomamos café, muito satisfeitos. Laura estava, como se possível, ainda mais vivaz, alegre e meiga do que o habitual. E comecei a achar que um pouco de trabalho doméstico lhe fazia bem. Nunca tínhamos ficado tão extasiados desde que nos casamos, e o passeio que demos naquela tarde foi, acredito eu, o momento mais feliz de toda a minha vida. Ao virmos as nuvens escarlates empalidecerem aos poucos, ganhando matizes cinzentas contra um céu verde claro, e as névoas ondulando sobre as sebes no pântano distante, voltamos para casa, calados e de mãos dadas. Você está triste, minha querida, disse, meio de brincadeira, enquanto sentávamos juntos em nossa aconchegante sala de estar. Esperava que ela negasse, pois meu próprio silêncio tinha sido o epítome da felicidade completa. Para minha surpresa, ela disse: sim, acho que estou triste, ou melhor dizendo, inquieta. Não estou mesmo muito bem. Já senti uns 3 ou 4 calafrios desde que entramos em casa e não está frio, está? Não, respondi, torcendo para que não fosse um resfriado contraído pelas névoas traiçoeiras que pairam sobre os pântanos ao entardecer. Ela disse que não parecia um resfriado. Então, após uma pausa, perguntou de repente: você já teve pressentimentos ruins? Não, respondi sorrindo. E, mesmo que tivesse, não acreditaria neles. Eu acredito, prosseguiu ela. Na noite em que meu pai morreu, eu soube, embora ele estivesse longe, no norte da Escócia. Não respondi com palavras. Ela ficou fitando as chamas na lareira por algum tempo, em silêncio, acariciando minha mão com carinho. Por fim, se levantou, parou atrás de mim e, puxando minha cabeça, me deu um beijo. Pronto, já passou, disse ela. Como sou criança. Venha, acenda as velas, vamos tocar um desses novos duetos de Rubinstein. E assim passamos 1 ou 2 horas felizes ao piano. Por volta das 10h30, comecei a desejar meu cachimbo noturno, mas Laura estava tão abatida que considerei cruel encher nossa sala de estar com o cheiro forte do fumo. Vou fumar meu cachimbo lá fora, avisei. Deixe-me ir com você. Não, querida, não esta noite. Você está muito cansada. Não vou demorar. Vá para a cama ou vou ter uma doente para cuidar amanhã, além do engraxo das botas. Eu a beijei e estava me virando para sair quando ela se atirou no meu pescoço e me segurou como se nunca mais fosse me deixar. Afaguei seu cabelo. Vá, meu bem, você está exausta. O serviço doméstico foi demais para você. Ela afrouxou o abraço e respirou fundo. Não. Fomos muito felizes hoje, não é mesmo, Jack? Não demore muito lá fora. Não vou demorar, meu amor. Saí pela porta da frente, deixando-a destrancada. Que noite! As massas irregulares de nuvens sombrias e pesadas deslizavam intermitentes pelo horizonte,
e névoas brancas e diáfanas cobriam as estrelas. A lua se engrava pelo mar agitado das nuvens, peitando as vagas e depois tornando a desaparecer na escuridão. Quando de vez em quando o luar alcançava as matas, elas pareciam balançar lenta e silenciosamente na cadência das nuvens do céu. Havia uma estranha luz cinzenta pairando por sobre todo o local. Os campos exibiam o luzir sombrio que advém somente do casamento do orvalho com o luar ou da geada com a luz das estrelas. Deambulei um pouco, sorvendo a beleza da terra serena e do céu cambiante. A noite estava completamente silenciosa. Era como se não houvesse nada lá fora. Não se ouvia o agito apressado dos coelhos, nem o gorjear dos pássaros sonolentos. E embora as nuvens navegassem pelo céu, o vento que as transportava não desceu o bastante para fazer movimentar as folhas mortas nas trilhas da floresta. Para além dos prados, era possível ver a torre da igreja formando um contraste gris contra o céu. Caminhei refletindo sobre nossos 3 meses de felicidade. Pensando na minha esposa, seus belos olhos, sua ternura. Ah, minha querida, minha adorada. Naquele momento antevi uma vida longa e tão feliz para nós. Ouvi o relógio soar na igreja. 11 horas já. Virei-me para entrar, mas a noite me deteve. Não conseguia voltar ainda para o aconchego dos nossos aposentos. Decidi ir até a igreja. Sentia-me inclinado a levar meu amor e minha gratidão ao santuário onde homens e mulheres de outrora haviam depositado tantos pesares e alegrias. Olhei pela janela. Laura estava acomodada na poltrona em frente à lareira. Não pude ver seu rosto, apenas sua delicada cabeça e suas madeixas escuras contrastando com a parede azul claro. Estava completamente imóvel, adormecida na certa. Meu coração encheu-se de amor por ela enquanto me afastava da casa rumo à igreja. Deve existir um Deus, pensei, e um Deus muito bondoso. Do contrário, como uma criatura tão doce e adorável poderia ter sido concebida? Caminhei sem pressa, contornando o bosque. Um som rompeu a quietude da noite, um murmúrio na floresta. Parei e apurei os ouvidos. Não escutei mais nada. Prossegui e logo escutei claramente o som de um outro passo, reproduzindo os meus como um eco. Imaginei que devia se tratar de um caçador ou um ladrão de lenha, infratores que não eram de todo desconhecidos em nossa vizinhança arcádica. Fosse quem fosse, era uma estupidez andar fazendo tanto barulho. Virei-me para a floresta e o som dos passos agora parecia vir da trilha de onde acabara de desviar. Deve ser um eco, pensei. A floresta parecia encantadora ao luar. Seus raios pálidos eram filtrados pelas grandes samambaias moribundas e pela folhagem rala do mato. Os troncos das árvores pairavam como colunas góticas ao meu redor. Recordei-me da igreja e tomei a via da morte, passando pelo portão entre as sepulturas e seguindo até a varanda. Parei por um instante no banco de pedra onde Laura e eu tínhamos sentado e contemplado a paisagem evanescente. Notei então que a porta da igreja estava aberta e me senti culpado por tê-la deixado destrancada na noite anterior. Éramos as únicas pessoas que se importavam em ir à igreja quando não era domingo, e me aborrecia pensar que, pelo nosso descuido, o ar úmido de outono tinha tido a chance de penetrar em seu interior e danificar sua velha estrutura. Entrei. Talvez pareça estranho, mas só quando estava na metade do caminho rumo ao altar que lembrei, com súbito arrepio, seguido por uma igualmente súbita onda de reprovação, que aquele era o exato dia e hora nos quais, segundo a tradição, os corpos colossais esculpidos em mármore
erguiam-se das lajes e começavam a vagar. Depois de me recordar da lenda, com um calafrio que me envergonhou, não pude deixar de ir até o altar apenas para olhar as estátuas. Isso foi o que disse a mim mesmo. Na verdade, queria me certificar, em primeiro lugar, de que não acreditava na lenda, e em segundo, de que não era real. Fiquei satisfeito por ter ido. Pensei que poderia, enfim, dizer à senhora Dorman que seus temores não passavam de superstições e que as figuras de mármore repousavam tranquilamente na hora macabra. Com as mãos nos bolsos, caminhei pelo altar. Na tênue iluminação da penumbra, a extremidade leste da igreja parecia maior que o habitual, bem como os arcos acima dos dois túmulos. A lua despontou no céu, revelando o motivo. Detive meus passos. Com o coração aos pulos, fiquei sem ar e fui tomado por uma sensação de desespero. Os corpos colossais em mármore não estavam lá. Suas lajes jaziam vazias sob a indistinta luz da lua que penetrava pela janela ao leste. Teriam de fato desaparecido ou eu tinha perdido a razão? Com os nervos em frangalhos, inclinei-me e deslizei a mão sobre as lajes, sentindo a superfície lisa e intacta. Teria alguém removido as estátuas? Seria uma brincadeira de mau gosto? De todo modo, eu iria verificar. Improvisei depressa uma tocha com o jornal que por acaso trazia no bolso e ergui sua luz bem acima da minha cabeça. Um clarão amarelado iluminou os arcos escuros e as lajes. As estátuas haviam desaparecido. Estava sozinho na igreja. Ou não estava? Fui então tomado por um horror, indefinível e indescritível, e a certeza esmagadora de uma desgraça absoluta e consumada. Extingui a tocha, corri pelo altar e atravessei a varanda, mordendo os lábios enquanto corria para não gritar. Estava louco ou algo mais me possuía? Pulei o muro do cemitério e peguei o atalho pelos campos, guiado pela claridade que vinha de nossas janelas. Assim que me aproximei da casa, tive a impressão de que um vulto sombrio se erguia do chão. Descontrolado pela certeza de uma desgraça, precipitei-me contra a figura em meu caminho, gritando: "Saia da minha frente!" Mas meu empurrão encontrou uma resistência mais vigorosa do que eu imaginara. Alguém segurou meus braços bem acima dos cotovelos e os deteve como uma prensa. Era o ossudo médico irlandês que me sacudia. "Calma!" exclamou ele com seu inconfundível sotaque. "Calma! Solte-me, seu idiota!" ordenei, ofeguei. "As estátuas de mármore saíram da igreja. Elas escaparam." Ele deu uma sonora risada. "Estou vendo que vou precisar lhe dar um remedinho amanhã. Você andou fumando demais e ouvindo muitos contos da caronchinha." "Estou dizendo, vi as lajes vazias." "Bem, volte comigo então." "Estou indo até o velho Palma. A filha dele está doente. Damos uma olhada na igreja e você me mostra as lajes vazias." "Vá você se quiser," respondi um pouco mais controlado por causa de sua risada. "Vou voltar para minha esposa em casa." "Não, senhor," respondeu ele. "Acha que vou permitir isso? Passar o resto da vida dizendo que viu mármore maciço perambulando por aí e eu falando que você foi covarde? Nada disso, isso não. O ar da noite, uma voz humana e o contato físico com 1,80 m de sólido bom senso me trouxe um pouco de volta ao normal. A palavra covarde me despertou. "Vamos então," falei amuado. "Talvez você esteja certo." Ele ainda estava segurando meu braço com força. Pegamos a trilha e nos dirigimos à igreja. Fazia um silêncio profundo. Um odor úmido e terroso pairava no local. Avançamos até o altar. Não tenho vergonha de confessar que fechei os olhos. Sabia que as estátuas não estariam lá. Ouvi Kelly acender um fósforo. "Aqui estão elas, veja, no mesmo lugar de sempre."
Você andou sonhando ou bebendo? Perdoe-me pela insinuação. Abri meus olhos. Pela claridade mortiça do fósforo de Kelly, vi as duas estátuas de mármore repousando em suas lajes. Respirei fundo e segurei a mão do médico. Tenho uma dívida de gratidão com você, disse. Deve ter sido algum truque de luz, ou então ando trabalhando demais. Talvez seja isso. Sabe, eu estava realmente convencido de que tinham desaparecido. Eu sei, respondeu ele severo. Você precisa cuidar da cabeça, meu amigo. Isso eu garanto. Ele estava inclinado, observando a figura à direita, cujo rosto de pedra exibia a expressão mais perversa e funesta. Deus do céu, disse Kelly. Aconteceu alguma coisa aqui. A mão está quebrada. Estava mesmo. Tinha certeza de que estivera intacta na última vez em que Laura e eu tínhamos passado por lá. Talvez alguém tenha tentado arrancá-los? Especulou o jovem médico. Isso não explica o que eu vi, objetei. Mas excesso de trabalho e tabaco explicam, e muito bem. Vamos, falei, ou minha esposa vai ficar preocupada. Você entra, toma uma dose de uísque e fazemos um brinde pelo sumiço dos fantasmas e por uma dose de bom senso para mim. Eu tinha que ir até a casa dos Palma, mas já está tão tarde agora que é melhor deixar para amanhã de manhã, respondeu ele. Fiquei até tarde na associação e tive que visitar muitos pacientes depois. Está bem, vou voltar com você. Acho que imaginou que eu estava precisando mais dele do que a filha dos Palma. Assim sendo, caminhamos até minha casa, discutindo como tal ilusão poderia ser possível e deduzindo generalidades acerca de aparições fantasmagóricas a partir daquela experiência. Enquanto cruzávamos o jardim, avistamos uma claridade intensa na porta da frente e logo descobrimos que a porta da sala de estar também estava aberta. Teria ela saído? Entre, convidei, e o Dr. Kelly seguiu-me até a sala de estar. Estava tudo aceso, repleto de velas. Não apenas as de cera, mas pelo menos uma dúzia de velas incandescentes de sebo, enfiadas em vasos e enfeites em lugares improváveis. A claridade, eu bem sabia, era o remédio de Laura para o nervosismo. Pobrezinha, por que a deixara? Tinha sido crueldade minha. Olhamos ao redor da sala e a princípio não a vimos. A janela estava aberta e a corrente de ar fazia com que todas as chamas se inclinassem para a mesma direção. A poltrona estava vazia. Seu lencinho e seu livro estavam caídos no chão. Virei-me para a janela. Lá em seu nicho eu a vi. Ah, minha querida, meu amor, teria ido até a janela para aguardar meu regresso? E o que havia entrado na sala atrás dela? O que ela poderia ter fitado com aquele olhar desesperado de medo e horror? Ah, minha adorada, teria achado que os passos que ouviam eram os meus e se virado para se deparar. Com o quê? Ela tombara sobre uma mesa adjunta à janela e seu corpo estava metade sobre o tampo e metade no assento de seu nicho. A cabeça pendia sobre a mesa. O cabelo castanho solto escorria pelo carpete. Seus lábios estavam crispados e os olhos arregalados. Não viam mais nada. O que teriam visto por último? O médico avançou na direção dela, mas eu o empurrei e me precipitei sobre seu corpo. Segurei-a em meus braços e gritei: Está tudo bem, Laura. Você está segura, meu amor. Ela desabou em meus braços, inerte. Apertando-a contra o peito, eu a beijei, chamando-a por todos seus apelidos, mas acho que soube desde o início que não estava mais viva. Suas mãos estavam cerradas. Em uma delas segurava algo com firmeza. Quando tive certeza absoluta de que estava morta e nada mais importava,
Deixei que o médico abrisse sua mão à força para ver o que estava segurando. Era um dedo de mármore.